nossos cultos. Nossa igreja fica na Avenida Marechal Fontenelle, 4366. Domingo pela manhã, à noite e quarta-feira, às 7h30. Você será muito bem recebido aqui em nossa igreja. Venha estar conosco, você e sua família. Deus te abençoe. Esse capítulo também, em Mateus 24, Lucas 19, são semelhantes. Foi uma semana muito intensa para Jesus em Jerusalém. E Jesus, ele profere esse sermão com alguns intuitos. Mas eu vou dizer qual não é o intuito de Jesus. O intuito de Jesus não é marcar uma data, um tempo específico, nem do fim das coisas, nem da sua volta. Esse não é o intuito de Jesus. Quando Jesus profere esse capítulo 13 de Marcos, ele tem o intuito de aquietar o coração dos seus discípulos, dos seus apóstolos, e também preveni-lo das coisas que aconteceriam, para que eles não fossem enganados. Porque passaria o tempo e algumas coisas aconteceriam que Jesus fica preocupado com eles. E Jesus diz: acautelai-vos. E quando ele encerra os versículos para que os discípulos tivessem cuidado, ele diz: não é o fim. Então muitas pessoas tentam marcar uma data da volta de Jesus, mas Jesus coloca algumas coisas que irão acontecer e no final diz: não é o fim. Não se preocupe, não esteja sendo enganado, porque não é o fim. E a segunda coisa que eu quero falar aqui é que essa profecia, ela tem um duplo cumprimento. Essa profecia, ela se cumpriu numa determinada data, mas ela também vem se cumprindo durante a história da igreja. Desde o momento que Jesus foi assunto aos céus, essa profecia vem sendo cumprida até nos dias de hoje. E eu queria que você prestasse atenção aqui como é dividido esse capítulo 13. Esse capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4, Jesus vai profetizar sobre a destruição do templo. Então nós vamos ficar nesses 4 versículos no dia de hoje. Só que a partir do versículo 5 ao versículo 13, Jesus vai profetizar de algo que ele mesmo chama de princípio das dores. E nesse princípio das dores, Jesus fala para os seus discípulos estar alerta pelos falsos profetas, pelas apostasia, pelas perseguições, pelos desastres. Todo esse conjunto que nós iremos falar semana que vem, se assim o Senhor permitir, é chamado do princípio das dores, do versículo 13 ao versículo 5 ao versículo 13. Se tiver bem, se não tiver. Não. Tá. Semana que vem eu coloco. E por que Jesus chama isso de princípio das dores? Esse tempo. Porque ele compara com uma mulher grávida. Uma mulher, quando está prestes a dar à luz, as dores vão acontecendo. As contrações, a cada tempo que passa, elas vão aumentando. Tanto de intensidade, como também de tempo, vai se encurtando. Quem teve aqui, as mulheres que teve filho de parto normal, vai entender muito bem isso. Cada vez que vai chegando mais próximo do bebê nascer, mais curta vai ficando as contrações e mais forte. Eu não tive o prazer ou a alegria, ou não sei se também se eu conseguiria, se eu ficaria muito nervoso, eu tinha 19 anos de idade, 19 para 20, do parto normal que foi do Isaac, né? Outro dia eu conto, foi um milagre o parto do Isaac. Foi muita resposta de oração. E muitas pessoas dizem que eu não acredito em milagre, viu? O parto do Isaac foi que eu não acompanhei, estava trabalhando, então eu liguei para a Kelly 11 horas da manhã, que era a hora do meu almoço, estava em Nilópolis. Isaac nasceu
12:04. Então isso foi muito rápido, eu não presenciei nada, mas enfim. Quem viveu essa experiência sabe disso. E quando Jesus dá esse exemplo do início das dores, é justamente por conta da mulher que está grávida. E quando vai chegando próximo do bebê nascer, essa dor se intensifica de uma tal forma que as mulheres sofrem muito. Então, esse momento de intensificação das dores é chamado da grande tribulação. E depois da grande tribulação, o que acontece? Jesus volta, o bebê nasce. E depois, quando nasce, irmãos, a mulher esquece de toda a dor. Tudo que passou, agora é tudo alegria. É paz, é tranquilidade. Os pais ficam o quê? Bobos. Irmãos, eu não sabia o que eu fazia em Madureira quando meu filho nasceu. Eu saí doido. Kelly fica encarnando até hoje porque eu tirei 2 certidões de nascimento do Isaac. Ela falou, Mateus, para que tu tirou 2 certidões? Eu falei, sei lá. O cara perguntou se queria outra. Eu falei, quero. Então, essa é a imagem que Jesus ilustra para nós e ele diz que esse momento é o princípio das dores. E eu já digo para vocês que o momento em que nós vivemos hoje é o princípio das dores. Eu vou seguir o conselho do pastor. Eu vou postar lá no grupo da igreja, meu telefone não está aqui não. Ficou ali na cadeira. Que tem algumas imagens importantes para nós. E do versículo 24 ao 27, pega para mim, por gentileza, é a vinda do Filho do Homem. É quando o bebê nasce. É o nascimento. Obrigado, querida. O intenso sofrimento passa. E do versículo 28 ao versículo 31, Jesus traz uma lição para nós, que é a parábola da figueira, alertando os seus discípulos que fiquem alerta, porque eles não sabem quando exatamente essas coisas irão acontecer. Deixa eu achar aqui. Vou botar lá no grupo da igreja. Daqui a pouco, quando eu pedir, discretamente, sem ninguém ver, os irmãos abram, por favor. Não é agora. Tá certo? Não é agora. Esse sermão escatológico, irmãos, ensina que estamos no meio desse período chamado o princípio das dores. E qual o próximo passo, seguindo a ilustração de Jesus? É a grande tribulação. Depois desse período das dores, vem a grande tribulação. Nesse momento de grande tribulação, vai surgir o famoso anticristo. E depois do surgimento do anticristo e da grande tribulação, se encerra tudo isso com a vinda do nosso Senhor, trazendo o juízo final e o estabelecimento dos céus e da nova terra e o estado eterno onde habita a justiça. Só que isso, irmãos, é numa visão amilenista. O que quer dizer amilenista? É não milênio. Essa preposição a quer dizer não. Então, numa visão amilenista, não há milênio. Eu vou pedir para você abrir daqui a pouco, você vai entender. E eu queria já dizer, irmãos, 2 coisas. Nossa intenção aqui não é estudar sobre escatologia. Então, não crie caraminholas na sua cabeça. E a segunda coisa que eu quero dizer para você é que não há consenso sobre algumas coisas relacionadas ao fim do tempo em relação aos evangélicos. E a visão amilenista, ela crê que o milênio começou justamente na cruz. O milênio, ele começa com a ressurreição e a ascensão de Jesus. Então, desde a assunção de Jesus, Cristo reina. E esse governo do milênio é um governo espiritual, aqui na terra. Jesus Cristo reina através dos seus princípios de reino. Jesus Cristo reina hoje através da sua igreja. Então, quando você ouve falar em milênio, na visão amilenista, ele é um milênio simbólico. É uma referência de um grande período de tempo. Agora você pode abrir o seu telefone. A primeira figura que eu coloquei aí, não sei se os irmãos estão com ele em mãos, botei lá no grupo.
tem uma visão, tem uma primeira imagem, lá em cima da primeira figura, que é pré-milenismo, pós-tribulação. Se você prestar atenção aí, uma visão pré-milenista, ela entende que a partir de Jesus nós estamos passando por esse período da tribulação, o princípio das dores. Mas Jesus vem e ele inicia o milênio e depois segue o juízo final. Não é esse gráfico que eu creio que é verdade, e não creio que a Bíblia dá subsídio para isso. O que eu creio e o que nós vamos tomar como base é a última figura. Está escrito amilenismo. Você está vendo aí? E nesse amilenismo, depois da cruz, o tempo é linear. Todo esse tempo é milênio. Só tem algo que eu queria fazer uma observação, que eu não achei nenhuma figura que mostrasse isso, que após da cruz tem um acontecimento que nós vamos estudar, que é no ano 70, que é a destruição de Jerusalém. A partir do ano 70, nós vamos falar um pouquinho aqui, Jesus disse que esse é o começo do fim das coisas. Depois da destruição de Jerusalém, é o fim das coisas. Você vai fechar essa figura e vai abrir a segunda, que é a visão pré-milenista. Você está vendo aí que Jesus morre, tem a cruz, depois vem um período da grande tribulação, depois Jesus Cristo volta, ressuscita a sua igreja, Jesus Cristo reina aqui na terra com a sua igreja durante 1000 anos. Então, quando você tem a visão pré-milenista, esses 1000 anos são literais, vão acontecer na verdade, mas como eu falei, não é isso que eu creio. Aí você vai para a quarta figura, que dá para entender melhor o amilenismo. Você vai ver lá o período da pregação do Evangelho, aí depois a grande tribulação, e depois Jesus Cristo vem colocando o juízo final. Então, é esse tipo de figura, essa figura que representa para nós aquilo que nós vamos tomar como base para nós falarmos sobre a pregação, sobre o sermão escatológico de Jesus. Porque para nós, irmãos, nós entendermos o pré-milenismo, que é um milênio literal, há algumas complicações que eu vejo, há algumas dificuldades para acreditar isso como verdade. A primeira coisa que eu vou falar aqui, irmãos, que nenhum dos evangelhos, nem as cartas de Paulo, nem as cartas gerais, nem Atos, apenas em Apocalipse 20 vai ter uma ideia de milênio, onde ele acontece na primeira volta de Jesus, na volta de Jesus, e durante 1000 anos Jesus Cristo vai reinar aqui com a sua igreja. Só em Apocalipse 20 dá essa ideia, mas você não vê mais essa ideia na Bíblia. Outro ponto, o milênio fala de um Cristo reinando fisicamente aqui nessa terra. Mas o próprio Jesus e a Bíblia diz que o reino de Cristo não é um reino político, não é um reino físico, mas é um reino espiritual. Ele próprio falou para Pilatos isso. Terceira coisa, ensina que haverá 2 ressurreições. Ressurreição dos crentes, e os crentes reinam com Jesus 1000 anos, e lá depois dos 1000 anos, eu sei um gráfico um pouquinho complicado de explicar, mas depois dos 1000 anos, os ímpios são ressuscitados. É meio complicado nós entendermos isso, quando a Bíblia apresenta para nós uma única ressurreição. Coloca para mim João 5, 28 e 29, voltou aqui. João 5, 28 e 29. Olha o que diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então nós temos uma única ressurreição na volta de Jesus. Não há 2 ressurreições.
ressurreições. 1 Tessalonicenses 4,16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoar a trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui o primeiro, irmãos, não quer dizer os crentes ressuscitarão e depois os ímpios, não. Quem ressuscitará primeiro é os crentes em relação aos que estiverem vivos, não os que são ímpios. Então a ressurreição é uma só. Quando você vai em Apocalipse 20, versículo 6, que ele diz: bem-aventurado aqueles que têm participação da primeira ressurreição. Quando você pega o contexto, essa primeira ressurreição é justamente o momento que nós fomos justificados. O momento que nós fomos alcançados por Cristo já é a primeira ressurreição. O que Efésios 2 diz? Que nós estávamos o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados. Então Cristo nos ressuscitou já naquele momento. Isso é a primeira ressurreição. Outra dificuldade, irmãos, é eu conviver um Cristo glorificado, que é a ideia deles, crentes glorificados, conviver pessoas que não estão glorificadas. Você imagina você na fila do açougue, na fila da padaria, você com o corpo glorificado e o ímpio lá comprando pão junto com você com o corpo normal. Não dá para entender. Então são essas dificuldades, irmãos, que nós encontramos para o pré-milenismo, onde haverá 1000 anos Cristo reinando aqui na terra. Então nossa visão é o seguinte: o momento que Cristo foi assunto aos céus, ele já reina. E esses 1000 anos não são literais, mas é uma representação do tempo que nós estamos vivendo. Então, o que é o milênio? É entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, é chamado de milênio. Beleza? Esse sermão, irmãos, ele só não é registrado no Evangelho de João. Mateus, Marcos e Lucas registram esse sermão de Jesus com pequenas variações entre os três. Mateus é o mais completo e o mais longo. Nós vamos usar aqui o Evangelho de Marcos, mas sempre tomaremos referência dos outros 2 evangelhos para nós fazermos um quadro mais amplo daquilo que Jesus deixou para nós em relação desse sermão. E esse sermão, irmãos, que Jesus proferiu, é uma resposta das perguntas dos seus discípulos. Resposta é essa que você já vê aqui nesse versículo 4, ele perguntando sobre as coisas do fim. Quando seria o fim do mundo? Quais sinais que precederiam esse fim? E de que maneira eles deveriam se comportar nesse momento da história? Nesse sermão, Jesus revela aos seus discípulos as últimas coisas que haveriam de acontecer. E esses eventos que Jesus revela marcariam o fim do mundo como nós conhecemos. Quando Jesus, irmãos, ele profere esse sermão, Jesus está saindo do templo. Depois de ele elogiar aquela senhora, a oferta da senhora, que chamamos a oferta da viúva, depois daquilo Jesus sai ao templo. Já à tardezinha, possivelmente na terça-feira, Jesus está caminhando com seus discípulos rumo ao Monte das Oliveiras, de frente ao templo. Se você pegar eu não quis fazer propaganda de mim, irmãos, mas foi a melhor foto que eu achei. Aí no seu telefone, tem uma foto aí desse rapaz bonito, segundo a Kelly. Aí eu estou no Monte das Oliveiras. E lá no fundo você vai ver o quê? Uma mesquita dourada. Tá certo? O templo que Jesus está de frente é no mesmo lugar. Exatamente no mesmo lugar onde era o templo, essa mesquita foi construída. É só para nós tomarmos referência de espaço. Então, Jesus está saindo desse templo
e indo para o Monte das Oliveiras. Naquela semana era algo corriqueiro que Jesus fazia. Ele passava o dia ensinando, pregando, fazendo milagres, e no final da tarde ele ia e se retirava com seus discípulos para o Monte das Oliveiras. Aqui Jesus está prestes, irmãos, a ser traído. Jesus está prestes a ser entregue na mão dos romanos. E quando Jesus é preso, ele está o quê? No Getsêmani, que é pertinho da onde? Do Monte das Oliveiras. Então você vai ver que era uma rotina de Jesus naquela semana. E naquele dia, Jesus e seus discípulos, passando em frente ao templo e partindo o Monte das Oliveiras, quando ele passa em frente ao templo, os seus discípulos chamam a atenção de Jesus para aquela construção. Olha, mestre, que grande construção, que coisa maravilhosa, que coisa linda. E Jesus, numa delicadeza só, o que responde? Não ficará pedra sobre pedra. Jesus, bem direto. E quando Jesus, ele diz isso, irmãos, ele está profetizando a destruição do templo. E Jesus já está profetizando os princípios das dores. E Jesus já está profetizando a grande tribulação. E apontando que ele voltará uma segunda vez nessa terra. Então, com isso, Jesus mostra os sinais que assegura de que essas coisas aconteceriam. E ele, a todo momento, nós vamos ver na continuação desse capítulo, exorta os seus discípulos a estar vigilante, porque mesmo ele apontando todas essas coisas, não sabemos o momento da sua volta. Por isso ele diz, esteja vigilante. E vamos ver aqui o que o Marcos escreve a partir do versículo 1. Ao sair Jesus do templo, disse aos seus discípulos, mestre, que pedras, que construções. Repare o seguinte, irmãos, por que os discípulos dizem isso para Jesus nesse momento? Quando você pega o relato dos evangelhos, você vai ver que Jesus já tinha tido em Jerusalém o quê? Algumas vezes. E com os seus discípulos. Jesus nunca tinha sido inquirido, ou perguntado, ou chamado a atenção para o templo. Por que nesse momento agora, os seus discípulos resolvem chamar a atenção de Jesus e mostrar o templo? Se você voltar um pouquinho, lembra que nós estamos em Marcos, mas Mateus registrou no capítulo 24 e Lucas no capítulo 19, o mesmo sermão. E quando você volta em Mateus 23, no versículo 37 e 38, você vai ver que Jesus contou uma parábola. Coloca para mim, Mateus 23, 37 ao 38. Diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. 38. Eis que a vossa casa vos ficará o quê? Deserta. Irmãos, alguém ouve isso, que tua casa vai ficar deserta? É no mínimo para ficar preocupado. Por isso os discípulos perguntam, mestre, dá uma olhada nesse templo, como é maravilhosa essa construção. E o pensamento dos discípulos, eles já pensaram de uma forma correta, porque nós vamos ver no complemento das profecias de Jesus, que Jesus já tinha dito que isso aconteceria com Jerusalém por ter rejeitado o próprio Cristo. Por isso eles pedem para olhar o templo e indagam Jesus. É tipo assim, Senhor, o Senhor tem certeza que a nossa casa vai ficar vazia? Tem certeza que o Senhor destruirá Jerusalém? Tem certeza que vai destruir o templo? Não é, irmãos, uma pergunta, né, para trazer uma resposta de Jesus, mas é quase uma afirmação tipo, Jesus,
Não é possível que esse templo seja destruído, que essas construções vá abaixo. Porque quando nós olhamos o Velho Testamento, o símbolo da presença de Deus, o símbolo da religião judaica, era o templo. A manifestação da presença de Deus era no templo. O símbolo da aliança de Deus com o povo judeu era o templo. E Jesus disse que tudo isso poderia ficar deserto. Por isso, eles chamam a atenção de Jesus. E esse templo, irmãos, realmente era muito bonito. Lembra que Zorobabel reconstruiu o templo, mas foi um templo meio michuruquinha, né? Não foi exatamente aquele glamour de Salomão, o tamanho do templo de Salomão. Mas Herodes, a partir do ano 19 a.C., ele começa a remodular aquele templo, ornamentar aquele templo. E quando eu mostrei aquela foto do Monte das Oliveiras, é para mostrar para vocês também que o esplendor do templo de Herodes era tão grande, muito maior do que aquela mesquita que está no fundo da foto, que no Monte das Oliveiras, na porta de Jerusalém, dava para ver aquele esplendor do templo. Era uma das maravilhas do mundo antigo, aquele templo. O que tinha muito era o quê? Ouro, prata, mármore, é algo muito precioso. Tinha o mesmo glamour, o mesmo tamanho, a mesma imponência do templo de Salomão. E por isso que os seus discípulos costumavam acreditar que o templo seria destruído novamente. Eles costumavam acreditar depois de 600 anos, pelos assírios e pelos babilônicos. É como se ele perguntasse a Jesus, de novo isso vai acontecer? E quando você vai em Miqueias 3:11, você vai ver qual o sentimento do povo judeu. O povo judeu diz assim: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobreviverá. E essa afirmação se dava justamente pelo templo. Por novamente aquela grandeza do templo de Salomão ser trazida à tona. E para eles era como se Deus tivesse chancelado aquele templo e estava assim, se agradando do culto que era realizado lá, se agradando da religião judaica. E qual foi a resposta de Jesus? Não ficará nenhuma pedra sequer em pé. Qual é a perplexidade de Jesus quando vê o templo? Zero. Jesus não se deixava levar ou admirava, não se impressionava por nada desse mundo. Nenhuma coisa terrena chamava a atenção de Jesus. Mas eu queria fazer um adendo aqui. Tinha uma coisa que chamava muita atenção de Jesus. Era a fé. Era a fé que ele encontrava nas pessoas. Você vê, ao exclamar, Jesus falando assim: nem em Jerusalém houve tamanha fé. Mas as coisas terrenas não impressionavam Jesus de forma nenhuma. E no versículo 2, Jesus fala assim: mas Jesus lhe disse: vede essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra. A sentença de Jesus, irmãos, é uma sentença muito direta. Uma sentença para aquele povo que tudo aquilo ali seria destruído. E a partir do versículo 3, Jesus começa a falar sobre o princípio das dores. Então Jesus, ele sai do templo, ele é chamado a atenção, ele olha para o templo, diz que não vai ficar pedra sobre pedra, e ele vai em direção ao Monte das Oliveiras. E o versículo 3 diz que quando ele chega no Monte das Oliveiras, ele é chamado em particular por 4 discípulos mais chegados: Tiago, João, Pedro e André. E eles fazem uma pergunta que está no versículo 4. Eles chegam no ouvido de Jesus falando: dizei-nos, quando sucederão essas coisas?
E que sinais haverá quando todas elas tiverem para se cumprir? Ali estava o templo, irmãos, e dentro do templo, o Santo dos Santos, onde toda a fé do Velho Testamento estava baseada. Toda a fé judaica, a representação da presença de Deus, era onde é oferecido o sacrifício, onde o sacerdote realizava o seu ofício. E os seus discípulos, irmãos, eram judeus. Para eles era inconcebível novamente aquele templo ser destruído. Mesmo Deus, irmãos, tendo conduzido e ordenado a reconstrução desse templo, ali 600 anos atrás, agora é o próprio Deus que determina a destruição daquele templo. E essa destruição era um marco de uma nova era que viria. Era o início do fim do mundo. Lembra que eu falei para vocês daquele gráfico? Eu não achei nenhum gráfico que representasse isso, mas no amilenismo tem a cruz, e ele vai linear esse milênio até a segunda volta de Cristo. Mas ali, no ano 70, deveria haver outra figuração, porque a partir do ano 70 começa o início do fim de todas as coisas. E eu vou te mostrar como. Mateus 24, 3. Por isso eu vou dizer que nós vamos usar os outros evangelhos. Eu já dei essa sugestão aqui, vou dar novamente. Compre uma Bíblia em ordem cronológica. Principalmente em relação aos evangelhos, ajuda muito. Em relação às cartas paulinas, ajuda muito. E ele faz esse requadro de cada evangelho juntos, né? Então, cada momento, cada acontecimento. Mateus 24, 3 diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram eles, os discípulos, e em particular lhe pediram. Até aí, a mesma coisa que nós lemos, correto? Diz-nos quando sucederão essas coisas. A mesma coisa. E que sinais haverá da tua vinda? Só que aqui, Mateus acrescenta mais uma pergunta. E da consumação do século. Então, aqui Mateus acrescenta a pergunta: quando virá o fim? Note que Marcos não registra, mas Mateus registra a pergunta dos seus discípulos, quando eles sabem da destruição do templo. E ele faz esse paralelo do fim das coisas, do fim do mundo. Jesus já tinha profetizado a destruição do templo. Mateus 22, 7. Quando ele conta uma parábola. Mateus 22, 7. Foi? Tá não. Tá lá atrás. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Essa parábola que Jesus conta aqui é de um rei, que esse rei é Deus, que enviou os seus servos, que são os profetas do Velho Testamento, para chamar os convidados para a boda do seu filho. Quem são os convidados? Os judeus. E o seu filho Jesus. E uns, essa parábola vai dizer que uns não se importaram e não ouviram. Outros voltaram seus afazeres. Outros bateram nos servos, que são os profetas. Outros mataram os servos, que são os profetas. E esse versículo diz que então o rei ficou furioso, enviou as suas tropas, matou os convidados e incendiou a cidade, que é Jerusalém. Depois o rei envia outros servos, que no caso é João Batista, os apóstolos e nós como igreja, para chamar outros convidados, que são os gentios. Você vê que Jesus profetizou de algumas formas, em parábolas de forma diretas, a destruição do templo e a destruição de Jerusalém. Mateus 23, 34 e 36 a 36.
Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Lucas 19, 43 e 44. Pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão do cerco, e te arrasarão e os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceis a oportunidade da tua visitação. E para findar esse quadro, Lucas 21, versículo 20, e depois o versículo 24. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exército, sabeis que está próximo a sua devastação. 24. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, irmãos, vamos montar esse quadro aqui da profecia de Jesus. Jesus profetiza o cerco de Jerusalém por exércitos. Jesus diz que trincheiras seriam levantadas em Jerusalém, em volta de Jerusalém. A cidade seria queimada e arrasada. Isso como instrumento de justiça de Deus por terem rejeitado a Jesus. Jesus profetiza a destruição do templo, dizendo que não ficará pedra sobre pedra. Jesus diz que os judeus e os filhos dos judeus seriam mortos. Jesus diz que os prisioneiros seriam levados, espalhados por todas as nações. Esse último versículo aqui, irmãos, é incrível. Só em 1948 Israel voltou a se reunir como nação. Desde o ano 70 até 1948, Israel, ele teve a sua diáspora de uma forma muito intensa. Os judeus espalharam pela face da terra, e só em 1948 começaram a regressar a Israel. Então, quando nós juntamos esses três evangelhos, é esse quadro que Jesus coloca em relação ao seu sermão escatológico. Com isso, nós montamos a profecia do castigo de Jerusalém em ter rejeitado o Messias, em ter rejeitado o Filho de Deus. E quando nós olhamos esse quadro, irmãos, uma coisa nós podemos afirmar: Jesus é profeta. Porque Jesus profetiza no ano 33, lembra que está aqui na sua última semana. E 34 anos depois, essa profecia se cumpre exatamente como Jesus escreveu. Lembrando dos ofícios de Jesus, Jesus é sacerdote, rei, e quando nós lemos isso aqui, Jesus é profeta. Você vai ver algumas pessoas, irmãos, questionando esses textos, dizendo que os seus discípulos escreveram esse texto após os anos 70. Depois do acontecimento, seus discípulos pegaram e colocaram essas palavras na boca de Jesus. Só que deu um problema muito grande para eles. Nós temos evidências arqueológicas, evidências de manuscritos, evidência de escritores que não são crentes, que testificam que esses evangelhos foram escritos antes dos anos 70. No máximo até o ano 65. No máximo. O último evangelho foi escrito, que no caso, o último dos três, perdão. Mateus, o último Lucas, né? Primeiro Marcos, depois Mateus, depois Lucas nessa sequência, e lá na frente o evangelho de João. Por isso que ele não registra essas profecias, porque não seriam mais profecias, porque já teriam acontecido.
A exatidão, irmãos, das palavras de Jesus, 33 a 37 anos após. Depois que Jesus fala, o imperador Vespasiano, depois de uma rebelião dos judeus, ele manda cercar Jerusalém com seus exércitos. Ele manda o seu filho, o general Tito, que lá na frente vai se tornar imperador depois da morte do seu pai. Ele cerca Jerusalém no ano 66. Até hoje, eu botei uma figurinha lá do arco de Tito no grupo da igreja, depois você dá uma olhada. Até hoje tem o arco de Tito, onde tem representações da destruição de Jerusalém, do ataque dos romanos, e todo mundo que passava por dentro daquele arco lembrava da vitória dos romanos em relação ao povo judeu, em relação a Jerusalém. E depois que Vespasiano dá a ordem, os exércitos romanos cercam Jerusalém por 3 anos. 3 anos onde não entrava comida. 3 anos onde o suprimento de água foi cortado. 3 anos onde a violência dos salteadores judeus dentro da cidade de Jerusalém matavam as pessoas por comida. 3 anos, lá no finalzinho do 3º ano, onde o canibalismo fazia parte daquela cidade, onde mães cortavam os seus filhos em pedaços e cozinhavam. E quando saía a fumaça pela chaminé da casa, os salteadores entravam dentro da casa para comer o filho daquela mulher que ela estava cozinhando. E no ano 70, acaba o cerco e os romanos entram. Os historiadores, irmãos, dizem que os romanos ficaram frustrados, porque quando chegaram, boa parte do seu serviço já tinha sido feito. Muitos, mas muitos judeus já haviam sido mortos. E Jerusalém cai. Os que sobraram, irmãos, eles foram massacrados à espada. Outros foram crucificados, outros queimados vivos. Outros foram empalados para poder servir de tocha. Outros levaram prisioneiro para ser lançado nas arenas, para divertir os romanos. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos na entrada dos romanos. Nessa época, irmãos, da invasão, havia um comandante da Galileia, o nome dele, hebraico eu não sei, mas o nome dele romano é Flávio Josefo. E ele foi levado prisioneiro. Ninguém sabe por que esse homem não foi morto, talvez pelas suas habilidades de escrever. E ele foi levado a Roma, e ali ele recebeu refúgio, ele recebeu favor do imperador, e ele recebeu uma cidadania romana. E Flávio Josefo passou o resto da sua vida em Roma, e ele escreveu 2 livros que nós temos até hoje, traduzido em português: Antiguidades Judaicas, que é do Gênesis até o momento que ele viveu, e outro livro é Guerras Judaicas, que é a história das guerras do povo de Israel. E uma das guerras que ele dá mais ênfase é a guerra que ele presenciou. A guerra que ele viu, o massacre que ele viu dos romanos em relação ao povo judeu. E eu queria ler alguns trechos desse livro, das guerras judaicas, que ele relata o que aconteceu. E você vai ver que é impressionante o relato dele, que diz e confirma aquilo que Jesus profetizou. Olha o que ele diz. Aquela construção, que era o templo, Deus havia sentenciado há muito para o fogo. E agora havia chegado o dia fatídico. Um dos soldados, sem esperar a ordem e sem temer o que havia de fazer, mas movido por um impulso sobrenatural, tomou um tição de fogo de madeira que ardia. E, ajudado por seus companheiros, lançou o petardo, que é explosivo, terrível, através de uma das janelas douradas do templo. Quando as chamas cresceram, um grito tão agudo quanto a tragédia ouviu-se da parte dos judeus, pois aqueles que haviam guardado
tão cuidadosamente estava para ser destruído. Segundo o relato dele, os judeus, à medida que iam sendo massacrados, morriam com os olhos voltados para o templo, que estava sendo queimado, estendendo as mãos como dizendo: Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso? Deus, por que o Senhor não impede que isso aconteça? Terceiro relato, enquanto o santuário ardia em chamas, não se mostrava misericórdia pela idade nem posição social. Ao contrário, crianças e velhos, leigos e sacerdotes iam sendo massacrados. O imperador determinou que a cidade inteira e o templo fossem arrasados até fundamentos, com exceção das torres altas de Fazel, Ípico e Mariame, e aquela parte da muralha que cercava a cidade pelo oeste. O resto da muralha foi de tal forma nivelado a não deixar os futuros visitantes qualquer indicação de ali antes tinha sido um local habitado. E Flávio Josefo ainda relata que o fogo que era derretido do teto e escorria pelas paredes. Os soldados judeus, os soldados romanos, para pegar o ouro, tanto do teto como do chão, eles quebravam as pedras, tiravam as pedras do templo e quebravam e raspavam o ouro para levar consigo. E quando eles fazem isso, o que acontece? Não sobra pedra sobre pedra. Não sobra nada de Jerusalém. E escavações de 1968 descobrem essas pedras brancas que cercavam o muro do templo. Uma parte está em pé até hoje e outra está descoberta pelas escavações arqueológicas. Aí você vai me perguntar: Mateus, que tanto dado histórico, esse discorrer da história, o que eu posso tirar de lição para mim? E eu queria separar algumas aplicações para nós nessa noite. Primeiro, irmãos, é impressionante a autenticidade da palavra de Deus. É impressionante como Jesus é profeta como nenhum outro. Essas palavras foram proferidas por Jesus mais de 30 anos antes de acontecer. É algo sobrenatural. Jesus, ele é profeta de Deus. Ele traz a palavra inerrante, infalível e perfeita de Deus. Por isso Hebreus vai dizer que nos últimos dias Deus tem falado pelo Filho. E essa fala é uma fala definitiva, porque Jesus é profeta. Muitos vão dizer, irmãos, que essas palavras foram escritas depois. Eles dão o nome de vaticínia ex evento, uma profecia que foi escrita após o evento. E eles têm uma dificuldade enorme de reconhecer, porque se eles reconhecem que essa profecia foi escrita na data que ela foi escrita, dita, na verdade, em 33 e escrito mais ou menos em 55, eles terão que reconhecer que Deus é um Deus que controla e intervém a história. Eles terão que reconhecer que a profecia bíblica é uma profecia verdadeira. Eles terão que reconhecer a divindade de Jesus, bem como a autenticidade do Evangelho. E eles têm muita dificuldade com isso. Para nós, irmãos, não há dificuldade nenhuma, porque nós cremos no Deus da Bíblia. Nós cremos nessa palavra como regra de fé e prática. Nós cremos que o Deus que escreveu essa palavra é o Deus que criou todas as coisas do nada. É um Deus que controla todas as coisas, controla a história, o universo. E cada evento que acontece nesse universo, Deus controla. O que é difícil para Deus, irmãos? O que pode ser difícil para Deus? Nem construir todas as coisas do nada, fazer todas as coisas do nada, nem muito menos profetizar. Segundo, a destruição do templo, irmãos, representou o castigo de Deus contra a incredulidade e a rebeldia dos judeus. Aí você vai falar assim: Mateus, o que eu tenho a ver com o castigo de Deus para com os judeus?
E vou te dizer, irmãos, que esse castigo representa o castigo e a ira de Deus nos últimos tempos. Da mesma forma que Deus castigou os judeus por rejeitar a Jesus, pessoas estarão diante de Cristo, diante de Deus, recebendo a ira de Deus por ter rejeitado Jesus todo esse tempo. Tanto tempo a igreja falando, tanto tempo Cristo falando pela igreja, tanto tempo Cristo profetizando através da sua palavra, e as pessoas continuam rejeitando. E da mesma forma que Jerusalém e o templo foi destruído, essas pessoas serão destruídas. Terceiro, a destruição do templo, irmãos, é a figura da grande tribulação que está por vir no mundo. Jesus fez uma conexão entre o julgamento sobre a nação judaica e o julgamento final. Se vocês repararem na figura que eu mandei no grupo, a primeira, tem uma figura que representa o pós-milenismo. O pós-milenismo entende o seguinte: a história está sendo conduzida, mas no meio da história virá o milênio. E esse milênio é o melhoramento do mundo de forma gradual. Só pelo que está acontecendo hoje, irmão, você sabe que o pós-milenismo não se sustenta. Cada dia que passa, o mundo está piorando. Cada dia que passa, as dores do parto vai aumentando. Cada dia que passa, as contrações vão diminuindo de espaço. Por isso, irmãos, você vai ter tanto desastre, tanta catástrofe, uma mais perto da outra. Porque justamente são as contrações que estão aumentando, as dores estão aumentando. E Cristo faz uma referência dessa destruição de Jerusalém justamente por conta dos últimos tempos. Quarto, a igreja, irmãos, representa um novo culto a Deus. Nosso culto não se baseia mais em cerimônia, não se baseia mais em rituais, em sacrifício. Deus destruiu aquela religião de forma definitiva quando Ele destrói o templo. Por isso não faz sentido, irmãos, nós trazermos de volta esse culto baseado em figuras. Algo que Deus destruiu. Você vai ver hoje alguns ditos cristãos querendo trazer de volta esse tipo de culto. Você vai ver pessoas se intitulando sacerdote, com veste de sacerdote, com estola sacerdotal. Você vai ver chofar, você vai ver a arca da aliança. Você vai ver pessoas chamando, que me irrita, isso aqui de altar, chama o púlpito de altar. Isso aqui é só um púlpito. Qual a diferença daqui para aí? A altura. Só isso. Não tem diferença nenhuma. Não foram os romanos, irmãos, que destruíram o templo. Eles foram instrumentos da mão de Deus para Deus destruir aquela antiga religião. Deus, irmão, já tinha destruído o templo pelas mãos dos assírios, dos babilônios. Mas agora Deus destrói para sempre. Para sempre. Tem uma linha de acionista que defendem, acho que é sionista, que defende sionista, que defende a reconstrução do templo. Irmãos, eles podem reconstruir o templo 300 vezes, da forma que eles quiserem, para nós não tem significado nenhum. Porque Deus destruiu para sempre. Coloca 1 Tessalonicenses 2, 15 e 16. Você vai ver o que Paulo fala. Aqui, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradaram a Deus, e são adversários de todos os homens. Então, porque eles mataram a Jesus, mataram os profetas, você vai ver no livro de Atos, a perseguição dos judeus em relação a Paulo, em relação aos apóstolos, em relação à igreja de Cristo. Aí Paulo diz, ao ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo
sempre à medida de seus pecados. Olha o que Paulo diz. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Não tem mais a religião judaica. Deus não aceita mais essa religião judaica. Foi definitivo. Quando você pega Isaías no capítulo 1, vai Deus já dizendo que não aceita o culto. Não adianta vir com vocês com animais, com sacrifícios que eu não aceito. Você vai ver Miqueias no capítulo 6, falando que Deus não aceita o culto, que Deus não quer mais culto deles, mas quer justiça, quer fidelidade deles. Você vai ver Malaquias, Deus falando assim, faz o seguinte, fecha a porta disso aqui, que eu não quero mais saber do culto de vocês. E agora Paulo dizendo que, de forma definitiva, por eles ter matado os profetas, ter matado Jesus, ter perseguido os apóstolos, ter perseguido a igreja de Cristo, definitivamente a ira de Deus recaiu sobre eles. 5. Jesus não se impressiona, irmãos, com as coisas desse mundo. Os discípulos fizeram uma mega propaganda do templo. É como se Jesus estivesse passeando ali na frente, né? E algumas pessoas falam assim, Senhor, olha essa igreja de Sulacap, que coisa linda. Eu acho que o templo, não sei se compara com aqui. E a resposta de Jesus, irmãos, é quase desprezível. E já usando Sulacap como exemplo, irmãos, o templo foi destruído. A igreja primitiva foi destruída. Essa daqui, irmãos, pode acabar também. Por isso, irmãos, que eu acho uma tremenda bobeira ficar tanto batendo o martelo em dízimo, em oferta, para cumprir as responsabilidades da igreja. Irmãos, a obra do Senhor. Se Ele quiser, Ele vai manter isso aqui aberto. Se Ele não quiser, fecha. E Ele vai usar muitas vezes a infidelidade dos irmãos para poder fechar essa igreja. Mas Mateus, tanta gente tem sido abençoada, irmãos, Ele faz como quer, na hora que quer, da forma que quer. E ali naquela resposta de Jesus, é uma resposta quase desprezível. E nós devemos, irmãos, aprender com essa profecia de Jesus, que a verdadeira glória da igreja, irmãos, não consiste em prédios, não consiste em templos, mas na fé. Está aí? Ah, tá. Eu botei também, não? Ah, botou? Você mora no meu coração. Procurei, não achei. Ah, tu fez? Obrigado. O templo, irmãos, não pode ser o fim em si mesmo. Você vai ver, irmãos, muitas igrejas se corrompendo. Por quê? Porque elas acham que tem que ter um templo mega suntuoso. Um telão de 20 metros de largura por 10 de altura. E eu vou falar um segredinho para vocês. Eles estão nem se importando com isso. O que eles querem é ter só o telão maior do que o vizinho. E a igreja maior do que o vizinho é mais bonita. Se for para ter um templo bonito, irmãos, confortável, lindo, e não tiver nenhum irmão dentro da igreja passando necessidade, tenhamos. Mas não pode ser o fim da igreja. A beleza da igreja não se mede por isso, mas se mede pela fé e a fidelidade. E o amor que há dentro dessa igreja. E eu queria findar com a 6ª aplicação. Quando eu olho, irmãos, a profecia de Jesus, como ela é direta, como ela é assertiva, dá vontade de rir dessas ditas profecias no dia de hoje. Que diferença, irmãos. Deus está me falando que tem alguém doente hoje aqui que Deus quer curar. Irmãos, eu fui ontem ou antes de ontem na farmácia, eu fiquei assustado. Em uma tinha pelo menos umas 20, 30 pessoas. Aí não tinha um remédio que eu queria, eu fui em outra. Tinha umas 60, 70 pessoas. Uma em frente à outra, quer dizer, eu estou falando de 100 pessoas comprando remédio ao mesmo tempo. Povo carioca e brasileiro doente. Se eu falar isso aqui, claro que vai ter alguém doente. Eu acho que todo mundo tem algum problema de saúde aqui. Mas Jesus, irmãos, é direto, objetivo. E não há possibilidade de falha na profecia de Jesus. E sabe qual é o maior objetivo dessa profecia de Jesus?
Nós vamos estudar bem esses pontos que Jesus falou semana que vem. Quando Jesus profetiza, e todas essas coisas são cumpridas, Ele não está dizendo para você, fique neurótico, porque está chegando o fim. Não. Ele está dizendo, da mesma forma que todas essas coisas se cumpriram, que eu falei, algo mais importante se cumprirá. Eu estou voltando para buscar a minha igreja. Amém? Que esse sermão profético entre no nosso coração, nos trazendo paz, segurança, tranquilidade, conforto, porque o nosso Deus é o Deus da história, é o Deus que controla todas as coisas, e é o Deus que controla a minha e a sua vida, nos conduzindo à região celestial. Tá aqui. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos? Nós encerraremos nosso culto. Nós não, o pastor encerrará o nosso culto. Já queria, antes que esqueça, chamar a Lívia aqui, que hoje é aniversário dela. Trouxe bolo? Silas Malafaia. Alguém profetizou isso aqui? Amém, queridos? Semana que vem... Semana que vem estaremos continuando o sermão profético. Não falta. Vem cá, pastor. Oração assim de aniversário tem que ser pastor. Tem que ser. Parabéns, Deus te abençoe. Aqui, ó. Levanta a mão para cá, irmão, vai cair. Depois eu conto por quê. Glória a Deus. Vamos orar? Que Deus esteja abençoando a vida do presbítero Mateus. Vê se está certinho o gráfico lá. Só uns 7 anos que entrou lá erradinho. Infelizmente a gente não conseguiu colocar as imagens, porque a igreja está sem internet, porque eu não sei. A gente não tive tempo, só descobrimos na hora do início do culto. Aí esse é um dos inconvenientes, às vezes, o pessoal que, não vou para a igreja, vou assistir em casa. Não, ficou sem. Mas a gente gravou o culto e aí depois a gente carrega lá no canal da igreja no YouTube. Amém? Vamos estar orando pela Livinha, fazendo 25 anos. Né? Viu? Certinho? Que isso? Falso profeta. 18, errei, perdão. Vamos orar? Senhor, te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Pai, pela vida da Lívia, Deus que tem servido aqui nesta casa, sido bênção. Te peço, Deus, que o Senhor cubra a Livinha de bênçãos, derrame da sua graça, de tudo aquilo que o Senhor tem projetado para ela. Deus, continue levantando ela como tua serva e opera, Deus, através da tua filha. Em nome de Jesus. Amém. É 1, é 2, é 3, é parabéns para você. Muitos anos de vida, parabéns para você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Glória a Deus. Queridos, deixa eu abençoar ele vir. Queridos, nós não fizemos no meio do culto, mas a gente sempre faz, né? Ai, Jesus. Irmão, esporão é uma benção. A dor quando pisa, que só Deus. Vamos lá. A gente vai estar orando pelos enfermos nesse momento. Se você entrou aqui nessa noite com alguma dor, eis que Deus me revela que tem gente com dor aqui. Não é verdade? Vamos aqui na frente, vamos orar. Entrou aqui, às vezes está passando mal. Orando, vamos orar uns pelos outros. Amém. Glória a Deus. Chama Paulo, Marcelo, Naor. Vamos estar orando aqui pelo povo? Amém?
Cadê papai? Tá lá do outro lado. Vamos estar orando? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Estarmos orando pelos nossos irmãos. Ore também pela tua casa, pela sua vida. Amém? Cadê? Opa, chegou? Isso, fala aí, meu irmão. Vamos estar orando pelo povo? Senhor, nós te pedimos essa noite que o Senhor, Pai, derrame da tua graça, Senhor, do teu poder, Pai, virtude do alto, Deus, em nome de Jesus. Todo irmão, Deus, toda irmã, Senhor, nossa família, Deus, que está aqui na frente, nesta hora, Senhor, clamando, Pai, a Ti, Deus, pedindo, Pai, que o Senhor estenda o Teu favor. Nós te pedimos nessa noite, toca, Deus, toca em cada um, Senhor, e promove, Deus, a cura, a restauração do corpo, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Senhor, toca, Senhor, toca nos corações, toca, Pai. Não sabemos, Deus, onde é a enfermidade, se é no corpo, se são enfermidades emocionais. Deus, aqueles que estão aqui, Deus, buscando em oração pela sua casa, pela sua família, que o Senhor escute a nossa oração nessa noite, é o nosso pedido diante de Ti, sabendo, Pai, que a Tua vontade é perfeita, Senhor, e agradável, mas ainda assim, Deus, nós batemos a Sua porta e te pedimos, Senhor, abra, Pai, abra, Senhor, escute a oração da Tua igreja. Colocamos diante de Ti a vida, Senhor, da família da Rebeca, da Cíntia, da Emily, do Assis, Margarida e Francisco, Marcos e a Paula, Deus. Senhor, pedem, Senhor, pelo casamento, Pai, da Amanda e do Adriano. Senhor, cura, Pai, do Pedro, da Alice, da Ladi. Abençoa a Ana, Senhor, Alex, a Ismênia, a Maria, Senhor. Senhor, a família Santiago, Deus. Senhor, em nome de Jesus, o Wander, Senhor, Alexander. Senhor, o Leandro, o Henrique, Pai, ali da Troia. Te pedimos, Pai, pelo casamento, Deus, dos teus filhos. Do Antônio, Senhor, que pede pela recuperação da cirurgia. Do Antônio, da cirurgia do coração. Abençoa, Pai, os enfermos, Deus, a Fátima, o Diego, o Mauro, que pedem por cura e libertação. Toca na vida da Sheila, do Samuel, do Conrado, da Shirley, do Claudeci, Deus, do Jorge e do José, da Leda, do Clay, Pai, da Célia e da Patrícia. Te pedimos pelo nosso irmão Clay, Senhor, que está no meio de um tratamento. Todos aqueles que estão enfermos, Pai. Todos aqueles que estão com seus corpos adoecidos. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor toque, que o Senhor cuide da nossa vida, Deus. Cuide da nossa saúde, cuide desta igreja, das famílias, Senhor, dos casamentos, dos jovens, adolescentes e crianças. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus. Vamos estar finalizando agora. A Livinha trouxe um bolo ali para a igreja. Não saia correndo, né? Tá? Participe ali com a nossa querida nesse momento de festa. Receba a bênção em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a... Dá um forte aplauso ao Senhor, amém, querido?